conosco a nossa querida Viviane, né? Tarefeira da nossa casa, querida aqui do nosso coração, está sempre conosco e vamos envolvê-la nas nossas melhores vibrações, tá? Bem, boa tarde a todos. Tá legal o volume? Encarnados, desencarnados. É a minha primeira vez aqui na sexta-feira à tarde, porque eu sou professora há 25 anos, eu dava aulas, mas agora eu estou de licença no trabalho, então eu estou podendo vir às sextas-feiras, estou até... Eu e minha amiga Nise, a gente está cantando aqui, eu e ela formando um micro coral, e aí o Afrânio me convidou para fazer o estudo. Já fiz alguns cultos, dia de sábado, dia de quinta-feira, palestra, e agora estou estreando aqui no dia de sexta-feira. Com grande alegria, é um prazer, estou adorando vir às sextas, é um ambiente muito gostoso, muito agradável, né? E nos coube falar sobre o Livro dos Espíritos. E, geralmente, os cultos e as palestras das quintas-feiras são mais baseados no estudo do Evangelho. E aí, também do Livro dos Espíritos, mas é mais no Evangelho. E aí eu pensei, como é que eu faria esse estudo? E aí, eu pensei assim, eu vou fazer de uma forma bem informal. Nós vamos estudar juntos. Eu vou levar as perguntas e nós vamos conversando, analisando cada pergunta junto, né? Porque as perguntas são da 223 a 233, que fala sobre um assunto que é um assunto bem corriqueiro. É um dos pilares da nossa doutrina, que é justamente o espírito no mundo espiritual. A doutrina espírita, a base da doutrina espírita é justamente essa, né? Todos nós não acreditamos, nós temos a certeza de que a morte não existe, de que a vida espiritual é uma grande certeza, né? De que a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. A verdadeira vida é a vida espiritual. A vida aqui na Terra é apenas uma passagem que nós temos que fazer porque nós precisamos evoluir. Mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Todos nós que já estamos há algum tempo na doutrina, temos a consciência disso. Então, a primeira pergunta... foi muito. A primeira pergunta, 223, ela fala justamente sobre isso. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo. Então, quando nós desencarnamos, nós reencarnamos imediatamente, nós saímos de um corpo e imediatamente após sairmos de um corpo, nós reencarnamos em outro. Será que é assim a nossa reencarnação? Sai de um corpo, entra em outro, sai de um corpo, entra em outro? Então, os espíritos vêm nos esclarecer que, às vezes, muito raramente, imediatamente, a reencarnação imediata, sai de um corpo, entra no outro. Mas isso é, às vezes, muito raramente. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a encarnação é quase sempre imediata. Mas isso apenas nos mundos superiores, que nós estamos bem longe de atingir, né? A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Então, quanto menos grosseira é a matéria, o espírito goza das faculdades muito mais facilmente, das faculdades do espírito, né? Então, a matéria, quanto mais leve, mais faculdades o espírito vai tendo. Então, aquela matéria é bem sutil. E aí a reencarnação passa a nem existir mais. Aquele espírito já passa a viver direto na erraticidade, né? O espírito encarnado,
O seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. E uma curiosidade aqui é o seguinte: qual é a diferença da alma para o espírito? Nenhuma. A diferença apenas é que nós chamamos a alma quando estamos encarnados e o espírito quando desencarnados. Mas todos nós somos espíritos. Todos nós temos um corpo, mas o nosso eu mesmo é o espírito, né? E precisamos reencarnar para evoluir. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Então, entre uma encarnação e outra, nós somos espíritos errantes. Mas não é espírito errante, espírito que erra, não. Espírito errante é aquele espírito que está esperando uma próxima oportunidade de reencarnação, né? Ou seja, que aspira a um novo destino. O espírito, quando desencarna, ele fica esperando uma outra oportunidade de reencarnação, porque ele tem a consciência de que, apesar da verdadeira vida ser a vida espiritual, ele necessita estar encarnado, no nosso caso, aqui no planeta Terra, para poder evoluir. Porque só aqui, no planeta Terra, como é o nosso caso, nós teremos as oportunidades, as provas, as expiações necessárias para que nós atinjamos o nosso objetivo principal, que é a evolução, né? Então, nós ficamos lá no plano espiritual esperando essa nova oportunidade. Então, a pergunta 224A: qual poderá ser a duração desses intervalos? Ou seja, quanto tempo dura esse intervalo entre uma encarnação e outra? Quanto tempo o espírito fica lá no plano espiritual esperando para reencarnar novamente? Esse intervalo pode durar de algumas horas a alguns milhares de séculos. Cada caso é um caso. Cada espírito vai ser avaliado de acordo com as suas necessidades. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Nenhum espírito vai ficar indeterminadamente no plano espiritual. Todos os espíritos vão ter a oportunidade de reencarnar, a menos que já tenha atingido um tal nível de perfeição que não precise mais passar pela reencarnação. Mas se ele ainda necessitar evoluir, todos eles terão uma nova oportunidade para reencarnar. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Então, um outro objetivo da nossa reencarnação é nos purificarmos, é nos depurarmos de tudo o que nós fizemos nas encarnações anteriores, ou seja, nós expiarmos tudo o que nós fizemos de errado em encarnações pretéritas. É um castigo de Deus? Jamais. É porque quando nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual, nós temos a oportunidade de rever tudo o que nós fizemos naquela encarnação. É como se fosse um filme que passa na nossa tela mental. Então, nós temos a oportunidade de ver os fatos em que nós acertamos e
os nossos equívocos. E nós mesmos, a nossa própria consciência, como está no Evangelho, aonde estão escritas as leis morais? Na nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela própria nos acusa dos nossos erros e o que nós precisamos consertar. Então, Deus, nenhum espírito superior, ninguém precisa nos acusar, nos castigar, nada disso. Nós mesmos percebemos a necessidade de acertar as contas com as leis divinas, com as leis morais, para poder nos depurarmos, porque só assim nós iremos atingir a perfeição, né? Então, voltando à definição segundo a doutrina espírita de espírito errante. Espírito errante diz respeito aos espíritos que não possuem um corpo material. Então, o espírito errante é todo aquele espírito que não possui um corpo material e aguardam uma nova encarnação para se melhorarem. Então, espíritos superiores são espíritos errantes? São. E espíritos ainda sem luz também são espíritos errantes. Então, espíritos errantes não são que erram, são os que estão na erraticidade, são os que estão no plano espiritual, são espíritos errantes. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, existem diversos graus de espíritos errantes, de espíritos desencarnados. Agora a pergunta 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como uma expiação? Ou seja, é o espírito que escolhe a duração desse estado dele no plano espiritual? É ele que vai escolher quanto tempo ele vai ficar no plano espiritual? Ou os espíritos superiores é que escolhem por ele? Ou ele tem essa duração no plano espiritual como espécie de expiação? Como é visto essa duração desse espírito no plano espiritual? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Vamos parar aqui para poder entender. Os espíritos eles acham que é uma punição infligida por Deus, mas na verdade isso é uma ideia que eles têm, porque na verdade Deus, como a gente já falou, Deus não pune ninguém. Deus é infinitamente perfeito, infinitamente misericordioso, então eles têm essa ideia, mas na verdade Deus não pune ninguém, né? É uma consequência do livre-arbítrio deles, que foi usado para o bem ou para o mal. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos, que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Nós podemos ver, quem viu o Nosso Lar, aquele filme Nosso Lar, viu isso, né? Que no Nosso Lar tinham diversos departamentos e eles podiam ter a chance de estudar. Eles estudavam para poder se preparar melhor para a nova chance, para a nova oportunidade de reencarnação que eles teriam no futuro. Então, esses espíritos, eles estavam usando o livre-arbítrio deles para quê? Para permanecer mais tempo no plano espiritual, como espíritos errantes, para estudar mais e se preparar melhor para a próxima chance de reencarnação que eles teriam. Agora, o que é erraticidade? Vamos entender melhor. Estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Essa condição, mais ou menos ditosa, é determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo.
Então, como nós já falamos, a erraticidade é o estado em que todos os espíritos que estão despidos da carne se encontram. Mas eles se encontram, cada um, em um estado diferente. Existem espíritos na erraticidade muito felizes, num estado muito bom. E já existem espíritos num estado muito ruim, de acordo com o livre-arbítrio que eles, com o uso que eles fizeram do livre-arbítrio, né? 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Ainda está muito longe de nós chegarmos a esse grau evolutivo. Mas os espíritos puros são um grau de espírito que não reencarna mais. O estado deles definitivo é o estado errante. Eles não precisam mais reencarnar. Então Kardec, ele faz um comentário. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. Esses graus, eles não são totalmente definidos, não. É apenas uma maneira didática de nós, como Kardec era um grande professor, né, Hippolyte Leon Denisard era um grande professor, ele nos explicou de uma maneira, através dos espíritos, tudo, ele nos explicou de uma maneira bem didática para que nós pudéssemos entender melhor esse grau dos espíritos. Mas é claro que existem diversas variações. Nada é muito bem definido, mas é só para que nós pudéssemos ter uma ideia desse grau dos espíritos. No tocante ao estado, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova reencarnação para se melhorarem, espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Então, olha os graus, né? Então, primeira ordem, primeira classe, os espíritos puros, que já alcançaram a perfeição. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Então, nessa segunda ordem estão a segunda classe, superiores, terceira classe, espírito de sabedoria, quarta classe, sábios, quinta classe, benevolentes. É claro que estão meio misturados, mas é só para a gente poder entender mais ou menos. Terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. Ainda estamos aqui, né? Infelizmente, mas já estamos tentando, nos esforçando para ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Então, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos, impuros. Então, aqui são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, né? Os espíritos se encontram nesse tipo de mundo. Esse mundo aqui já são os mundos de regeneração, né? E ali os mundos felizes, mundos celestes. Mas é claro que não é bem definido, não. Só para nós termos uma ideia mesmo. O que a maioria de nós pensa em fazer após o desencarne? Né? Porque nós somos espíritas, nós estamos aqui numa casa espírita, estudando, mas é um assunto ainda de muito tabu. Nós ainda, poucos falam da morte já com naturalidade. Apesar de sermos espíritas, nós ainda temos muito receio, né, da morte, do desencarne.
Nós ainda não... Ah, não, vamos falar sobre esse assunto não, deixa para depois. Né? Mas nós temos que nos preparar para a morte, né? Nós temos que pensar que a morte não existe, que é apenas uma passagem e que, na verdade, a verdadeira vida é a vida espiritual mesmo. E se nós somos espíritas, nós temos que dar o exemplo. E temos que mostrar que isso é uma verdade, deve ser uma verdade em nossas vidas. Então, o que a maioria de nós pensa em fazer após o desencarne? A vida além do túmulo não se cifra no inferno candente, num purgatório de labaredas, num céu de beatífica e nula contemplação, Caibar Schutel. Então, nós já não temos mais a ideia dos nossos irmãos de que a vida depois da morte se separa em céu e inferno. Graças a Deus. Né? Nenhum julgamento a eles, cada um está num estágio, cada um pensa de uma maneira, mas nós, como espíritas, já temos um entendimento diferente deles. Já temos a certeza de que existe uma vida após a morte e que isso aqui não existe. Né? O que existe são o quê? De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não fazem da maneira que nós fazemos. Né? Então, como nós fazemos no plano espiritual? Nós estudamos. Nós nos preparamos para reencarnar. Né? Nós estudamos o nosso passado e procuramos o meio de nos elevarmos. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então, que nós possamos começar a estudar desde aqui, né, da Casa Espírita, procurarmos os cursos da Casa Espírita, para que quando nós chegarmos lá no plano espiritual, nós possamos continuar estudando, né, nas colônias espirituais. Possamos continuar estudando o nosso passado, nos esclarecendo, para poder nos preparar para a próxima encarnação, para podermos chegar lá num estado melhor, né? Por quê? Porque lá existem várias colônias espirituais para as quais nós podemos nos encaminhar. Graças a Deus, nós já temos a consciência de que aquele céu em que nós ficamos tocando harpa, né, igual anjinho, aquele céu não existe. O que existe são colônias espirituais em que nós iremos estudar, em que nós iremos nos preparar, em que nós iremos ter contato, sim, com a natureza, porque tudo que aqui existe é uma ideia pálida do que existe no plano espiritual. Tudo isso existe no plano espiritual. Essa natureza, flores, sol, árvores, tudo, toda essa linda natureza que a gente vê aqui existe no plano espiritual. E nós, no Brasil mesmo, tem várias colônias. Colônia da Regeneração, Colônia da Praia, Colônia Bom Retiro, Arco-Íris, Amigos da Dor, das Flores, das águas, das montanhas, das violetas. Olha quantas colônias lindas. Depende de nós irmos para lá ou não. Né? Depende do que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade de reencarnação. Né? Olha quantas colônias lindas que nós temos para ir. Aqui no Brasil mesmo. Está no livro Moradas Espirituais. Olha que cada coisa linda, né? Dá até vontade de ir. Não dá vontade, não. Mas já é assim um consolo, né? Mas já é um consolo de que tudo tem o seu tempo, mas que a gente não precisa ficar naquele desespero, que a oportunidade maravilhosa que nós temos de já ter essa certeza. Então nós temos a obrigação de já sermos diferentes, de já pensarmos diferente de quem não tem essa visão espírita. Porque
Quem tem aquele desespero na hora do desencarne, aquela coisa toda, é porque não tem esse conhecimento, né? Nós já temos. Então vamos nos preparar, vamos estudar para poder a gente entender melhor a vida espiritual, nos preparar melhor, perceber que não é necessário esse desespero todo. Porque, na verdade, é claro que a tristeza fica, né? Porque quando um parente, quando um amigo, quando uma pessoa que a gente ama muito vai fazer uma viagem, a gente sofre, não sofre? É a mesma coisa, é como se fosse uma viagem, que a gente não vai ver a pessoa nunca mais. Vai ver sim, lógico que vai ver, mas vai demorar um bom tempo para poder ver aquela pessoa novamente. Mas a gente vai ver aquela pessoa. Então a gente não pode, a gente já tem a obrigação moral de não ter o mesmo sentimento do que aquele que não tem esse conhecimento, porque nós já temos, né? Então a gente tem aquela frase que diz assim: muito será cobrado a quem muito é dado. Então, se nós já temos esse conhecimento, nós temos a obrigação moral de sermos diferentes, né? Diferentes. A 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então, nós começamos com instintos, passamos às sensações, depois às emoções, aos sentimentos e chegamos ao amor. Então vai depender de nós em qual desse estágio nós estamos. E vai depender de que estágio nós estamos, a condição em que nós chegaremos ao plano espiritual. Para que nós cheguemos ao plano espiritual bem, nós precisamos já estarmos nos sentimentos ou no amor. Porque senão nós chegaremos no plano espiritual no estágio das paixões negativas. E aí nós não chegaremos num estado bom no plano espiritual, né? Nós chegaremos num estágio de espírito inferior. E aí nós seremos castigados? Não. Nós teremos usado o nosso livre-arbítrio de uma maneira equivocada e sofreremos as consequências desse livre-arbítrio. Como? Porque os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que vêm os seus inconvenientes. Nós sabemos que as más paixões, os vícios, fazem mal, são errados, são ruins, né? São nocivos. Por que nós, quando desencarnamos, continuamos, né? Muitos espíritos continuam com aqueles vícios. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditais que ao deixá-lo perderão esse defeito? Nós, quando desencarnamos, deixamos de ser nós mesmos? Claro que não. Nós, quando desencarnamos, nós continuamos sendo... Eu vou continuar sendo a mesma Viviane, né? Com os mesmos defeitos, as mesmas fraquezas, as mesmas falhas, os mesmos vícios. Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele se entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, se ele era viciado em bebida, ele vai procurar alguém também viciado em bebida. Se ele era viciado em cigarro, em cocaína, seja o que for, que seja uma má paixão, em sexo, ele vai procurar alguém com essas mesmas más paixões e vai se juntar. E aí acontece o quê? A obsessão, que nós já estudamos, quem tem mais tempo de doutrina já estudou isso, né? Isso é o quê? É o uso do livre-arbítrio equivocado, né? Então ele vai ficar como no plano espiritual, como na erraticidade, em um estado lamentável.
porque ele usou equivocadamente o seu livre-arbítrio. E aí ele vai parar aonde? No umbral. Tantas colônias lindas, maravilhosas, para ele ir, hospitais, para ele poder tratar as doenças, se ele morreu de alguma, desencarnou de alguma doença, tudo. Tantos lugares maravilhosos para ele refazer o perispírito dele, para ele se preparar, para ele estudar, para ele poder ter uma outra encarnação, uma outra oportunidade. Mas ele, como usou mal o livre-arbítrio dele, ele acaba indo parar no umbral. Por quê? Castigo de Deus? Jamais. Né? E o que é umbral? Quem são os habitantes do umbral? Né? Os habitantes são espíritos presos às paixões e às sensações da vida material. E onde está localizado o umbral? Região semitrevosa, caracterizada por grandes perturbações. Porque esses espíritos, infelizmente, desencarnaram com grandes perturbações e não deixaram de ser eles próprios, infelizmente, né? Então precisam de quê? De muita oração, de muita ajuda espiritual, daqui da casa um trabalho sério dos médiuns, de muita mesa mediúnica para poder ajudar esses espíritos em perturbação, né? 230. O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. O espírito ele pode até melhorar no plano espiritual, sim, mas é reencarnando que ele vai provar realmente, através das provas e das expiações, que ele vai provar realmente que ele está melhor, que ele está evoluindo. Só através da reencarnação que ele vai realmente evoluir. Né? Por isso que existe o Ministério da Reencarnação, para que nós possamos realmente passar por essa prova da reencarnação. E no nosso lar também tinha, né, o Centro de Planejamento das Reencarnações, né, para que os espíritos se preparassem, tinha todo um planejamento espiritual. Nós estamos no lar certo, com a família certa, no tipo de vida certo. Nada está errado no nosso planejamento reencarnatório. Né? Essa música que fala assim, eu não pedi para nascer, isso aí é uma baboseira, porque nós pedimos sim, nós imploramos para nascer. Imploramos para nascer na família que nós temos, com tudo que nós temos, né? 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Punição entre aspas, como eu já falei, né? Ele mesmo percebe que ele precisa daquilo para poder evoluir. Ele precisa passar por aquele tipo de reencarnação para poder evoluir, né? Então, ele vai ser feliz ou infeliz de acordo com o que ele tiver feito na encarnação passada e de acordo com a maneira que ele tiver chegado no plano espiritual, né? Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Então, aqui da Terra é uma escola, é uma morada para que os espíritos possam se depurar, possam reencarnar, possam evoluir, possam atingir esse grande objetivo que é ser feliz. Mas existem também muitos outros planetas, né? Agora, o momento de entendermos e sentirmos que não somos a única forma que interage no universo.
há muitas moradas na casa do meu Pai. Com certeza o nosso planeta, nós estamos falando muito do planeta Terra, tudo, mas o nosso planeta é apenas um entre milhares de outros planetas habitados que existem para que nós possamos evoluir, né? O nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Existem planetas, mundos celestes, mundos felizes, mundos muito melhores do que os nossos, do que o nosso, com certeza, né? Vida em outros planetas. Por que os cientistas não acharam vida em outro planeta? Porque procuram por vida igual à nossa, não vão achar nunca, né? Os outros planetas são outro tipo de matéria, outro tipo de vida. A diversidade do universo é infinita, em função das condições e características de cada grupo de estudantes, de espíritos. O planeta mais próximo com vida semelhante da Terra está a mais de 20 anos-luz de distância. Aí aqui explica que nós levaríamos para chegar lá 20 anos, né? Muito tempo. Seria impossível chegar lá. Por isso que nós não achamos vida. Mas existem milhares de planetas, com certeza, habitados. Diferentes estados da alma. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento, cada um segundo as suas obras, cada um segundo o seu estágio de evolução. O espírito, quando está na erraticidade, que é um intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. Enquanto certos espíritos culpados, eles mesmos se sentem culpados, erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações. Isso aí, gente, sem consolações enquanto não para, enquanto está egoísta. Quando ele para, pensa em Deus, sente remorso verdadeiro e pede ajuda, com certeza ele será ajudado. Separado dos objetos da sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Mas esse, o que sofre, é só enquanto realmente é egoísta. Quando ele para, pensa, se arrepende verdadeiramente, ele com certeza será ajudado. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Depende. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida se tenha elevado. Esse é o objetivo a que se deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Então, o objetivo principal da reencarnação é justamente esse, né? Se elevar, evoluir. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro, porque ele não faz parte daquele mundo superior. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Ele olha aquele mundo e sente vontade de estar nele, e isso é um estímulo para ele melhorar e conseguir algum dia pertencer àquele mundo. Os espíritos já purificados vêm a mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Olha que lindo! Quantos e quantos missionários estiveram no nosso planeta Terra? E esse nosso grande amigo, grande mentor, Eurípides Barçanufo, que fez aniversário dia 1º de maio, foi um deles, né? Que veio ao nosso planeta, veio aqui no Brasil, e é o nosso grande mentor, nos ajudar, nos orientar, para que nós possamos, através das suas palavras, do seu exemplo, da sua orientação, nos melhorar, procurar seguir esse seu grande exemplo. Tantos outros, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tantos outros, né? Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. E o maior deles, Jesus, que é
o governador do planeta Terra. Então, desde o espírito mais inferior, todos os espíritos, ninguém está sozinho. Todos nós sempre temos e sempre teremos ajuda espiritual. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos, a ajuda, não sejamos egoístas, não tenhamos os olhos só para o nosso umbigo, né? Não vejamos apenas o nosso umbigo, nossos problemas, que nós possamos olhar para o lado e ver tantos amigos espirituais que nós com certeza conseguiremos ser ajudados sempre. E para terminar, por que escolhemos o caminho da rebeldia? O que devo fazer para retomar o caminho da evolução natural? Em que mundo íntimo você vive? Nós vivemos ainda do mundo primitivo, no mundo de revolta, de achar que Deus está contra nós, que nós temos muito problema, que Deus virou as costas para nós? Ou nós já estamos no mundo de regeneração, de agradecer por tudo que nós temos, pela nossa vida, de sermos otimistas? Em que mundo que nós estamos íntimo? Porque, de acordo com o nosso mundo íntimo, é um mundo que nós estaremos preparando para quando chegarmos no mundo espiritual. E para terminar, eu trouxe uma música, Anjos, que fala exatamente sobre isso. Porque todos nós, um dia, seremos anjos, né? Porque qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro todos nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Olha aí o livre-arbítrio. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Não tem nenhum defeito. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar